identificação das vozes verbais. Eu preparei aqui para você um material, uma bateria de questões neste vídeo, só para você identificar, para ficar craque nisso. Olhar para a frase e saber em que voz a frase se encontra. Lembra? Foi o que você estudou lá no início da aula. Voz ativa é aquela em que o sujeito age. Voz passiva é aquela em que o sujeito sofre a ação. Ela pode ser passiva analítica, que é aquela que tem o auxiliar ser, mais particípio. Ela é chamada de analítica porque ela aumenta. Por que ela aumenta? Porque ela tem verbo auxiliar, seguido de agente. Lembrando que o agente da passiva pode vir indeterminado. Olha quanta coisa você já aprendeu. A voz passiva sintética é aquela que é econômica. Ela é chamada de sintética porque ela economiza informações. E como assim economiza informações? Ela economiza informações porque ela não tem duas coisas. Ela não tem o agente da passiva, normalmente ela não menciona, né? Não é normal, né? A pessoa falar vende, se casa por mim. Então não é comum mencionar o agente da passiva na voz passiva sintética. E ela também é chamada de sintética porque ela economiza informações, ela não traz o verbo auxiliar ser, lembra? Outra coisa que você aprendeu é que quando você olhar para uma frase que tem a cara de passiva sintética, antes de dizer que é passiva sintética, você faz duas verificações, lembra? Duas verificações para saber se a frase está na passiva sintética. Você olha para a transitividade do verbo e você passa a frase para a analítica. Tá bom? É isso tudo que você vai treinar agora nesse pancadão de questões. Bora lá. Questão 10. Relacione cada enunciado com a numeração correspondente à voz do verbo. Então, você vai identificar as vozes do verbo. Tudo bem? Ativa, código 1. Passiva analítica, código 2. Passiva sintética, 3. E reflexiva, 4. Bora lá. O cozinheiro feriu-se. Ora, o sujeito, o cozinheiro, feriu a si mesmo. Sujeito e objeto possuem o mesmo referente. Voz reflexiva, código 4. Próxima. Os clientes do banco serão atendidos. Sujeito, clientes do banco. Locução verbal, verbo ser mais particípio. Sujeito sofre ação. Ser mais particípio. Você conhece isso. Voz passiva analítica. Próxima. Os gregos inventaram a política. Os gregos exerceram a ação de inventar. Sujeito é agente. A voz é ativa. Código 1. Próxima. Vendem-se limões. VTD mais C. É a cara da passiva sintética. E eu consigo transformar na analítica, não consigo? Limões são vendidos. Então, voz passiva sintética. Códigos 4, 2, 1, 3. Resposta, letra D. Questão 11. Considere-se a seguinte passagem do texto que está construída na voz ativa, e tem verbo transitivo. Eu olhava tudo. Então, presta atenção. A banca quer o mesmo tipo de construção. Como assim o mesmo tipo de construção? Tem que ser voz ativa e tem que ter um verbo transitivo. Verbo transitivo é aquele que precisa de complemento. Lembra? Não é intransitivo. Intransitivo é o que não precisa. Tá bom. Então, vamos embora lá. Letra A. A letra A está na voz ativa? Sim. A voz é ativa. O sujeito, em cada uma delas eu vou marcando o sujeito para você, O apelido de Clarice Lispector, o sujeito exerce a ação. Isso é voz ativa, não é passiva. Cuidado que voz passiva analítica é só verbo ser mais particípio. Isso aí não é ser mais particípio, isso é só verbo ser, isso é verbo de ligação. A voz é ativa, tudo bem? Mas o verbo é transitivo? Não, o verbo é de ligação, por isso que não é a A. B, Clarice virou cidadã brasileira. A voz é ativa. Adriana, como é que eu faço mesmo, hein, minha filha, para saber se a voz é ativa? É você olhar o sujeito. O sujeito exerce a ação? Sim.
O sujeito, Clarice, exerce a ação de virar cidadã. É voz ativa. Tá bom. E o verbo é transitivo? Não. Virou é verbo de ligação. Lembra que você estudou isso comigo? Verbo de ligação é aquele que indica estado. E o verbo virar aqui, presta atenção para você não esquecer esse negócio. O verbo virar aqui, ele indica mudança de estado. É mudança de estado. Virou, ou seja, mudou de estado. Não era, virou. Então, não é verbo transitivo, é verbo de ligação, porque indica estado. Lembra? Por isso não é a B. Na letra C, Clarice é verbo de ligação, voz ativa. Não é a letra C. Letra D, o prêmio literário Jabuti foi concedido. Cuidado. É verbo ser mais particípio. Isso aqui é locução verbal de voz passiva. Voz passiva analítica. Ai, Adriana, peraí, não entendi nada. Eu achei que fosse verbo de ligação. Não, porque não é só o foi. É foi concedido. Só que entre o verbo auxiliar, ser, mais o particípio, havia ali uma adjunta adverbial no meio, uma intercalação. Tá? Mas você entendeu? Isso aqui é locução verbal de voz passiva. Verbo ser mais particípio. Voz passiva analítica. Eu queria uma frase que tivesse voz ativa e verbo transitivo. Resposta letra E. Os editores da época recusaram. A voz é ativa porque o sujeito exerce a ação e o verbo, ele é transitivo porque quem recusa, recusa alguma coisa. O verbo é transitivo direto. Recusaram o quê? Os textos muito reflexivos de Clarice. Objeto direto. Era igualzinho a esse, ó. Verbo transitivo direto e o tudo objeto direto. A banca queria o mesmo tipo de construção. Resposta letra I. Próxima questão, VUNESP. Aqui, a banca quer que você identifique a frase que esteja na voz passiva. A ocorrência da voz passiva na seguinte construção. Quando a banca fala voz passiva, lembre que há dois tipos. Pode ser a voz passiva analítica, que é ser mais particípio, ou voz passiva sintética, que é aquela que vem com um PA, pronome apassivador. A banca não diz qual passiva, então pode ser uma ou outra. Letra A, o rio corria. O sujeito exerce a ação de correr. Voz ativa. Letra B, ser, era, é ser, mais particípio. Verbo ser mais particípio, sujeito sofre a ação. É só você ir ao texto, ó. Quando ele diz aqui, ó, refletia o sol e era margeado por grama verde e macia. Então, quando ele diz aqui, ó, o rio era margeado. Então, ó, eu estou indo ao texto para você anotar tudo que você está estudando. Você está estudando. Quando a pessoa está estudando, ela tem que anotar tudo. Ó, esse aqui é o sujeito paciente. Sujeito paciente que estava oculto. O rio era margeado por grama verde e macia. Olha o agente da passiva, coisa linda aqui, ó. Vamos curtir esse agente da passiva. A banca nem pediu isso não, mas a gente já marca. Há um agente da passiva ali, né? Por grama, ou seja, a grama verde e macia é que margeava o rio. Beleza. A banca quer voz passiva? Achei. Resposta, letra B. Na letra C, o homem devolveu, voz ativa. Sujeito exerce a ação. Na letra D, quando lhe falam, sujeito que não aparece aí, também está agindo, voz ativa. E não se lembra, voz ativa. Adriana, mas esse ser aqui, minha filha, esse ser é parte do verbo, é o verbo lembrar-se. É o PIV, que você vai estudar comigo, parte integrante do verbo. Isso não é voz passiva sintética, isso é ativa. A banca queria passiva, resposta letra B.
passiva analítica. Entendeu bem a questão? E quando você foi ao texto, você viu que, inclusive, aparecia o agente da passiva ali, ele estava expresso. Mas a banca não perguntou nada disso, então vamos embora. Questão 13. De novo, a ocorrência de verbo na voz passiva. A banca quer que você ache a única frase que esteja na voz passiva. Você tem que ficar fera nesse negócio de achar a voz do verbo. Letra A. Namorados ou namoradas nem sempre são perfeitos. É verbo ser, mas é verbo ser sem particípio. Então, é voz ativa. Esse verbo ser é só um verbo de ligação. Ó, perfeitos é predicativo do sujeito, voz ativa, não é a letra A. Na letra B, todos podem ser amados. Quando você diz podem ser amados, isso aqui é uma locução verbal formada por verbo ser mais particípio. Verbo ser mais particípio, voz passiva analítica. Um sujeito que sofre ação, sujeito paciente. Show! Resposta, letra B. Na letra C, verbo haver. Adriana, isso é voz o quê? Ativa. Entendeu? Para você não ficar surtando na questão, pense assim, para você não viajar muito na questão, só existem 3 vozes. Ou é ativa, ou é passiva, ou é reflexiva. Reflexiva não é. Passiva não é, só pode ser ativa. Não é para você ficar viajando. Ah, mas eu nem tem sujeito, o verbo haver com o sentido de existir é oração sem sujeito? Tá, é oração sem sujeito, mas a voz é ativa. Não viaja, não precisa ficar fazendo análise sintática louca da frase. É para identificar a voz. Se não é passiva, se não é reflexiva, é ativa. É assim que você tem que pensar na questão. Voz ativa. Tá, na letra D, tornam-se. Adriana, isso aqui não é PA, não? Tipo, voz passiva sintética? Não, porque você nem... Primeiro, que isso aqui nem é VTD. O verbo tornar-se é verbo de ligação. E voz passiva sintética é só com VTD. Tá? Esse C é PIV, parte integrante do verbo. O verbo é pronominal. Então, não é voz passiva sintética, é voz ativa. Tá bom? E na letra E, nem sempre podemos nos casar. Podemos nos casar é uma locução verbal. Adriana, se a locução verbal não é voz passiva? Não, locução verbal de voz passiva é só verbo ser mais particípio. Não é o caso. Então, isso aí é voz ativa. O sujeito exerce a ação de casar. Tá bom? Bora mais. Questão 14. VUNESP. Na passagem, fica faltando dizer que se encerrou a escravidão negra, o pronome se... Agora o bicho começa a pegar. Agora as bancas vão colocar o se na história. Agora as bancas vão ficar brincando de voz passiva sintética. Então vai, ó. O pronome se é empregado indicando que o sujeito é paciente da ação verbal, como ocorre também em... Então, peraí, Adriana, tá dizendo que esse se... tem sujeito paciente, então está dizendo que é voz passiva sintética? Sim. Então, olhe para essa frase primeiro do enunciado. Isso é voz passiva sintética? Sim. Esse C está ligado a VTD. Quem encerra, encerra alguma coisa. Outra coisa, eu não consigo passar para a analítica, ó, fica faltando dizer que se encerrou a escravidão. A escravidão foi encerrada. Então, vou repetir. Se encerrou, foi encerrada. Se encerrou, foi... Quando eu consigo passar para a analítica, eu tenho certeza de que é sintética. Então, esse C é PA, pronto, entendi o enunciado da questão. Ó. A escravidão é o sujeito paciente. A escravidão foi encerrada. Tudo bem? Agora, você vai marcar uma alternativa que tenha a mesma estrutura de voz passiva sintética. Então, vamos embora lá. Letra A. Querem saber se serão pagos pelo trabalho prestado. Então, peraí. Querem saber. Voz ativa. Serão pagos.
Ai, Adriana, por que que não é a letra A? A letra A tem voz passiva, mas é voz passiva analítica. Verbo ser mais particípio. E eu quero voz passiva sintética na mesma estrutura da frase do enunciado. Por isso que não é A. Entendeu o que eu falei? Porque ela realmente ela tem uma voz passiva, só que é analítica. Eu estou procurando a mesma estrutura. Vamos ver a B. Os homens não se deixam escravizar. Então, ó, os homens não deixam a si mesmos. Esse se é igual a si mesmos. A voz é reflexiva. Então, ó, a letra B, ela tem reflexiva. Consegue ver a reflexividade da letra B? Os homens não deixam a si mesmos serem escravos. Eles não se deixam. Então, há uma reflexividade. Tá. E o buscam é ativa. Então, eu tinha a voz reflexiva, tinha a voz ativa. Eu estou marcando tudo de cada frase para você marcar também. Então, não é a B, porque eu quero sintética. Letra C. Alice trabalha como escravo. E esse C aqui, tô achando que é voz passiva sintética. Não é, porque quem trabalha, trabalha. O C tá ligado a verbo intransitivo. Quem trabalha, trabalha. Eu nem consigo passar para analítica. Ali é trabalhado. Então, não é a letra C. Esse C, você vai aprender depois, é índice de indeterminação do sujeito. Sujeito indeterminado. Então, a voz é ativa. Se não é passivo, se não é reflexivo, é ativo. Não foi isso que eu te ensinei? Tá bom, tô procurando a voz passiva sintética, ainda não achei. Tá marcando todas? VUNESP. Tá bom, eu tô procurando a sintética. D. Lamentavelmente, ainda hoje se escravizam pessoas. Pessoas são escravizadas. Eu tenho o C ligado a VTD. Quem escraviza, escraviza alguém, escraviza alguma coisa. C mais VTD. E eu consigo passar para a analítica. Pessoas são escravizadas. Coisa linda. Voz passiva sintética. Esse C é o chamado PA, pronome apassivador. E na letra E, todos se sentem submetidos a condições degradantes. Isso aqui é PA, Adriana? Não seria também a letra I a resposta? Não, não é PA. Porque, veja, todos se sentem, o verbo é sentir-se. Eu me sinto, tu te sentes, ele se sente. O verbo é sentir-se. Esse C faz parte do verbo, é o chamado PIV. A voz é ativa. O sujeito, ele exerce a ação de se sentir, entendeu? Não é passiva sintética. Eu nem consigo passar para a analítica, todos são sentidos. Questão difícil essa, né? VUNESP, quem disse que VUNESP é fácil? Ó, então presta atenção. O que eu tô querendo te mostrar? A banca queria voz passiva sintética. Em todas as frases, você tinha voz ativa. E a única que tinha passiva era essa aqui, mas era passiva analítica. Por isso a resposta foi letra D. Tudo bem? Bora mais, questão 15. Em relação ao trecho, os mais pobres se exercitam menos em seu tempo livre e executam mais tarefas ocupacionais, como trabalhos domésticos, levantamento de cargas e deslocamento. Analise as flexões dos verbos grifados e assinale a alternativa que corretamente as descreve. Então, peraí, o que a banca quer de mim? Ela quer que eu marque a alternativa correta em relação a essa frase. Tá bom? Mas antes da gente buscar as alternativas, vamos analisar a frase em si. Olha o que ele diz. Os mais pobres se exercitam. Vamos embora ver esse C. Será que isso aqui é PA ou será que é reflexivo? É assim que você tem que fazer diante da questão. A primeira coisa que você vai fazer é olhar para essa voz aí. Que voz é essa, hein? Ó, os mais pobres se exercitam. Que sentido tem esse C, ó? Os mais pobres se exercitam. Eles exercitam a si mesmos.
Esse se é igual a si mesmos. Então, esse se exercitam, o sujeito e o objeto têm o mesmo referente. Que voz é essa? Você já conhece isso. Voz reflexiva. Eles exercitam a si mesmos. Tá bom. E a outra? A outra, ó. Executam. Aí é voz ativa. Eles exercem a ação de executar. A banca queria a correta. Resposta, letra E. Nem precisa ler todas, porque, ó, já fizemos a análise. É só você vir comigo com a letra E. Os dois verbos são de primeira conjugação. Como assim primeira conjugação? Eles terminam em AR, exercitar-se e executar. Beleza, então são verbos de primeira conjugação. Estão no presente do indicativo, terceira pessoa do plural, o primeiro na voz reflexiva e o segundo na voz ativa. Tudo bem? Então lembre que você está na aula de vozes verbais, é a primeira aula desse assunto que é tão extenso e tem tanta aplicabilidade em concursos. Lembra que você está só no começo. No próximo vídeo, a gente vai voar mais alto. O que a gente aprendeu nesse vídeo? Adriana, eu fiz aqui várias questões em que eu tinha que identificar a voz do verbo. Eu tinha que identificar. Então, é a VUNESP pedindo uma frase na voz passiva. Aí, quando ela pergunta se é voz passiva, aí eu tenho que procurar. Quando ela fala assim, a banca fala genericamente voz passiva, aí eu tenho que ver se é analítica ou sintética, né? Porque quando fala voz passiva, podem ser as duas, né? Analítica ou sintética. Você fez várias questões desse tipo, de identificar a voz, ativa, passiva ou reflexiva. Você fez uma agora do Instituto OCP, que era a voz reflexiva. Você aprendeu que na voz reflexiva, o C pode ser trocado por a si mesmo. Isso é um macete que salva. No próximo vídeo, a gente vai para as questões mais difíceis. A gente está treinando identificação de voz do verbo. No próximo vídeo é FGV e Sebrasp. A gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez nesse vídeo, só que com bancas mais complexas. Você vai fazer a mesma coisa, você vai olhar para a frase e identificar a voz. Ativa, passiva ou reflexiva. Tá bom? Roda a vinheta.